Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus pesados, hoje na liturgia da igreja, nós celebramos o nascimento de Nossa Senhora, da Mãe de Cristo. Caiu no domingo. Quando uma festividade cai no domingo, perde a sua obrigatoriedade. Mas como nós estamos na Arquidiocese de Vitória e é padroeira da Arquidiocese de Vitória, o nosso bispo nos pediu que todas as paróquias em nosso território celebrasse em memória e honra ao título de Nossa Senhora da Vitória, que também é colocado no dia de hoje, o dia do nascimento de Maria. Não está na Bíblia. Nós não sabemos o dia que ela nasceu. Esta data surge mais ou menos pelo século VII. Um papa colocou o dia de hoje. Quando uma criança nasce e é adotada, por exemplo, pede-se os registros, não se sabe o dia que ela nasceu, a família escolhe um dia. Escolheu um dia e a partir dali é celebrado então. Se nasceu no dia 8 de setembro ou não, não é o mais importante. O mesmo é de Jesus Cristo. Não sabemos o dia que ele nasceu. Foi colocado 25 de dezembro, mas não podemos afirmar que tal data tenha sido. Mas nós celebramos, a igreja tem essa tradição de, nos seus ritos litúrgicos, celebrar os acontecimentos, as pessoas, os fatos da vida de Cristo e daqueles que estiveram muito próximos a ele. Nós não sabemos então o dia que nasceu Nossa Senhora. Na Bíblia, pouco se fala sobre Maria. Por falar em Bíblia, na Bíblia Católica nós temos 73 livros. Na Protestante, 7 a menos, 66. A Bíblia, os livros, como assim colocados chamados de Bíblia, ela foi composta, organizada pela Igreja. Primeiro nasce a Igreja, depois a Bíblia. A Bíblia, com seu cânon, ele leva tempos para ser definido quais livros seriam inspirados. Jesus Cristo não escreveu uma Bíblia. A Bíblia, como disse, nós temos vários livros de várias épocas e estilos diferentes. E existiam também outros escritos que não foram considerados canônicos. Do tempo dos apóstolos, tem outros evangelhos. No tempo da igreja primitiva, tem outros textos. E a igreja que foi discernindo e definindo quais entrariam no cânon e quais não entrariam.
Um desses escritos antigos do tempo da Bíblia do Novo Testamento, que não está aqui, é o livro chamado O Nascimento de Maria e a morte e a assunção de Nossa Senhora. Lá é que nós temos um relato de como aconteceu o nascimento de Maria. Por exemplo, como é que chamam os nomes dos pais de Nossa Senhora? Mais um? Joaquim e Ana. Não está na Bíblia. Está nesse livro. Os livros chamados apócrifos, não canônicos, servem para nós de base de alguns conhecimentos, mas a igreja não vê neles uma inspiração a ponto de estarem colocados aqui. Neste livro, diz que os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, eles eram estéreis, não tinham filhos, e já idosos. E por graça de Deus, Deus interviu na vida de Joaquim e Ana, e ela concebeu e deu à luz a Maria. Esta, desde pequena, foi dada ao templo e cresceu no templo. E ali, então, ela teria sido visitada por volta dos seus 14, 15 anos pelo anjo para poder ser a mãe do Salvador. Nós também nascemos, cada um tem a sua data de aniversário. Nós não lembramos, mas nós comemoramos o nosso aniversário. Hoje, então, estamos comemorando o aniversário, o nascimento de Nossa Senhora. E o que nós queremos aprender com isso? Diante da leitura de hoje, algumas palavras se soltam, sobressaltam, e pode ser para nós motivo de interrogação. A leitura segunda, de modo especial, diz para nós aqui: aqueles a que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Nós somos predestinados. O que é predestinação? Será que tudo está definido? Nós não acreditamos, como cristãos, no destino. O que é o destino? Foi algo definido, destinado, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, estou morto. Como se não tivesse a minha liberdade. Não. Nós não acreditamos em destino. E quando nós falamos de predestinação, algo ainda muito a ser desenvolvido na teologia, também não estamos dizendo que estamos predeterminados a alguma coisa, como se fosse uma camisa de força a qual eu não pudesse fazer nada diferente. Não. Porém, eu nasci não por acaso. Mesmo que os meus pais não me quisessem, eu nasci porque Deus quis. Mesmo que a ciência manipule os genes e ali fecunda in vitro, eu nasci porque Deus quis. Mesmo que tenha sido sofrido uma violência sexual, um estupro, e tenha vindo uma vida, esta veio porque Deus quis. Ninguém neste mundo veio ao mundo se não fosse pela permissão de Deus. Porque mesmo que um casal estivesse fértil, pronto, não é a sua vontade só que vai ter um filho. Quantos que mesmo na fecundidade não fecundam? Mesmo a ciência manipulando os genes, com toda a possibilidade, não fecundam se não for da vontade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus quis cada um de nós. Deus chamou cada um de nós. O primeiro chamado que Deus faz é a vida a cada um de nós. Por isso, nós nascemos por vontade de Deus. Nós fomos destinados, no sentido, entre aspas, predestinados a sermos de Deus. Nós nascemos para sermos santos. Santo, em grego, kadosh, que significa separado. Santo, santo, santo. Separado, separado, separado. Nós nascemos chamados à santidade, a nos separar de todo o pecado.
Vou contar uma história para vocês que eu conto essa história há não sei quantos anos da minha vida. Eu entendi essa história, eu era seminarista, ia dando aula para teologia em Jardim da Penha. E no caminho da escola, que eu era professor, começou a surgir essa ideia. Embora ela não resolva tudo, mas ela me explica, me ajuda a entender algumas coisas. Alguns estão cansados de ouvir, vão ouvir de novo, entendeu? Água mole, pedra dura, tanto basta que fura. Para nós entendermos o plano de salvação, o significado do nascimento de Maria e cada um de nós. Imagina o seguinte: Deus nos criou no céu, no Jardim do Éden. Esse Jardim do Éden era um lugar. Esse lugar chamava Vitória. Vitória era o Jardim do Éden. Ali Adão e Eva viveram, certo? Só que Adão e Eva desobedeceram, foram livres. Nunca Deus fez nada obrigado. Na liberdade, eles preteriram a Deus. Foram expulsos do paraíso. Foram morar onde? Cariacica. Ninguém merece. Ninguém merece. Foram morar em Cariacica. Lá em Cariacica, eles tiveram os filhos. Os filhos nasceram aonde, gente? Vitória ou Cariacica? Aonde? Ninguém merece nascer em Cariacica. Assim os filhos nasceram em Cariacica. Os filhos eram para nascer aonde? Em Vitória. Nós fomos feitos para nascer aonde? Em Vitória. Mas nós nascemos, isso chamamos de pecado original. Eu não cometi, uma criança recém-nascida não pecou, mas ela nasceu privada da graça. Ela nasceu aqui, era para ter nascido aqui em cima, mas ela nasceu aqui embaixo. Era para nascer em Vitória, mas nasceu em Cariacica, privada da graça. Por isso, então, Jesus, ele vem com um plano para salvar o mundo. Jesus, então, entra e nasce em Cariacica, coitado. Ele nasce em Cariacica. Só que para ele nascer em Cariacica, para não se contaminar com os cariaciquenses que aqui estavam, ele, então, preservou uma mulher para que, através dessa mulher, ele pudesse nascer. Maria foi predestinada, preparada, assim como Adão e Eva foram predestinados. Esta imagem aqui de Nossa Senhora, qual o título dela? Qual o título dela? Imaculada Conceição. O que significa? O que é Conceição? Não é a Dona Maria que mora do seu lado. Conceição significa concepção. Imaculada. I é negação. Sem a mácula. Sem mácula Conceição. Concebida sem o pecado. Maria nasceu em Cariacica, mas ela nasceu diferente de qualquer outro ser humano. Maria nasceu aqui, preservada. Maria é o primeiro ser humano salvo. Grava isso. Maria é o primeiro ser humano salvo. E ela já foi salva na eternidade, na sua concepção. Ela entra. Por que eu digo isso? Onde está na Bíblia? Quando o anjo visita Maria em Cariacica, o anjo diz o que para ela? Salve, ave cheia de graça. Alguém cheio de alguma coisa, falta aquela coisa? Um copo cheio de água, falta água. Pode caber pedra, areia, outra coisa mais. Água não. Se ela está cheia da graça, antes da graça encarnar, é sinal de que ela tinha algo que nenhum outro ser humano tinha. Ela é chamada cheia da graça antes da graça ser revelada. Nenhum ser humano na Bíblia e na história, alguém foi saudado como teve um atributo de cheio da graça. Não é à toa quando se fala desgraça, ou só desgraça. Desgraça é fora da graça.
O cheio da graça, o oposto da cheio da graça é o desgraçado. O desgraçado é aquela pessoa que está fora da graça de Deus. Maria, então, para que Deus, Cristo, pudesse entrar, ela então foi preservada. Olha que interessante. Maria foi o que Eva era. Eva, em Vitória, aqui em cima, Eva, ela tinha todas as graças. Só que Eva, com todas as graças, rebelou, não aceitou, desobedeceu. Maria assumiu aquilo que Eva era. Jesus assumiu aquilo que Adão era. Só que eles assumiram no mundo dos homens, não em Vitória. Adão e Eva pecaram em Vitória. Jesus e Maria obedeceram em Cariacica. Aqui, foi aqui que eles obedeceram. Por isso Maria, ela nasce na sua liberdade, embora ela tivesse uma graça que ninguém tem. A teologia protestante vai dizer que Maria poderia ser qualquer outra mulher que Deus poderia escolher para poder nascer o seu filho. Não! Porque se qualquer outra mulher fosse, ele teria salvo um monte de mulher para que não contaminasse. Não! Maria foi salva desde sua concepção para que o Cristo pudesse entrar. E aqui, quando Jesus entra em Cariacica, vive em Cariacica, o que ele faz? Constrói uma ponte para a Vitória. Ele coloca uma ponte pelo batismo. Pelo batismo eu tenho a possibilidade. Só que o batismo não é voltar a morar em Vitória. O batismo é trazer um pouco de Vitória para Cariacica. E um dia, quando nós morrermos, nós voltaremos a morar em Vitória. Oh, glória! Um dia você mora em Vitória, nem que seja depois da morte. É lá a qual nós somos chamados e feitos. E cada um de nós somos predestinados. Aí alguns chegaram à conclusão, é algo muito difícil, alguns acreditam que Deus já fez alguns predestinados à salvação e outros predestinados à morte. A teologia calvinista, embasada um pouco na teologia de Santo Agostinho, vai chegar a isso, que Deus já cria algumas pessoas destinadas à morte e outras à salvação. Não podemos acreditar nisso a princípio. Deus quer a salvação de todos. Deus quer que todo mundo passe pela ponte, mesmo que seja engarrafada. Espere no sinal, espere, mesmo que o trânsito esteja infernal, espere a hora, permaneça, porque você vai conseguir atravessar a ponte e vai chegar em Vitória. Deus quer a salvação de todos, mas como o trânsito da vida é muito, as pessoas cansam de esperar e desistem. O que elas fazem? Vai não, demorando muito para ir para Vitória. Vamos fazer Vitória aqui mesmo? Vamos ficar aqui para não precisar mais para Vitória? E então a gente fica vivendo aqui em Cariacica, não mais desejando ir para a Vitória. Porque nós fomos chamados, predestinados à santidade. Deus então nos colocou aqui, e todos aqueles que abraçam a fé pelo batismo, nós passamos a ter uma missão, uma função aqui nessa terra. Eu não nasci por acaso. Eu nasci para a glória de Deus, para cumprir o querer de Deus. Por isso, querer o querer de Deus é querer o melhor de mim. Fugir do querer de Deus é fugir do meu melhor de mim. O querer de Deus não é uma camisa de força, mas é o meu melhor. Quando o ser humano procura entender por que ele foi feito e para que ele foi feito, ele então procura entender a sua essência. Quem vive preterindo a vontade de Deus, não desejando a vontade de Deus, vive, mas talvez sobrevive, não é pleno. A plenitude humana se dá quando eu entendo por que eu nasci. Eu nasci para isto.
porque eu nasci porque Deus quis. E cada um tem que encontrar a missão da sua vida. Maria, com 15 anos, teve a possibilidade de decidir se queria ou não. E ela disse sim. Tem gente com 80, 70, 50 anos e até hoje não descobriu nada. Não conseguiu perceber. Por isso nós oramos pedindo as graças de Deus para poder entender por que eu estou nessa terra. Para nascer, crescer e morrer é pouco. Qual é o sentido da minha existência? Por que eu vivo aqui? Deus me colocou aqui, me chamou, fui chamado. Eu fui predestinado, preparado para. Eu sou preparado para ser santo. Maria foi preparada para ser mãe. E cada um na liberdade tem que dizer, você quer ou não seguir. E assim nós procuramos celebrar a vida de Maria e a nossa vida. O dia que a igreja celebra a natividade de Nossa Senhora é o dia que a nossa diocese celebra o título de Nossa Senhora da Vitória. Isso é um título de Nossa Senhora. Esse título é centenário, mas está ligado um pouco na época da colonização do nosso estado do Espírito Santo. Aqui, há séculos atrás, houve uma disputa por esse território. Os portugueses presentes, os índios, e chegaram os holandeses. Já pensou? Nós poderíamos ter sido colônia de Holanda. Todo mundo holandês, mas não. O que acontece? O povo aqui invoca a proteção de Nossa Senhora para que eles possam dar a vitória a eles. E eles rezando, orando à Mãe de Deus, pediram então a proteção e através disso eles venceram. E eles atribuíram a vitória deles a Nossa Senhora que lhes deu a vitória. A cidade de Vitória é chamada de Vitória por causa disso. Por isso Nossa Senhora da Vitória é padroeira da cidade de Vitória. E também é padroeira de nossa arquidiocese. Lembre uma coisa, aula de teologia e de eclesiologia. Enquanto o mundo é separado em países, estados e assim por diante, continente, a igreja no mundo inteiro é dividida em pequenos territórios chamados dioceses. Para a igreja não tem país. Para a igreja existe diocese. Diocese é um território geográfico e em cada diocese tem um bispo. O bispo é o sucessor dos apóstolos. Então, em cada território geográfico, no mundo inteiro, a igreja dividiu o mundo inteiro em fatias. E cada fatia tem um bispo. Pra você ter ideia, no estado do Espírito Santo, temos 4 fatias, 4 dioceses. Cada diocese tem um bispo. A nossa diocese, no estado do Espírito Santo, tem 78 municípios. Vitória, a Arquidiocese de Vitória tem 15 municípios. Desses 15 municípios, metade da população capixaba vive nele. E é nesse território geográfico em que Dom Dario é responsável. E nós estamos neste território. E nesse território nós temos uma padroeira, Nossa Senhora da Vitória. No Espírito Santo nós temos uma padroeira, Nossa Senhora da Penha. No Brasil tem uma padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E assim aqui tem um padroeiro, o Bom Pastor. Cada lugar a gente vai dando um padroeiro, uma padroeira, para que possa cuidar de nós. Então, nas batalhas da nossa vida, nós estamos acostumados a invocar a proteção de Nossa Senhora. Na sua vida, invoque. Para que você encontre e descubra o sentido da sua existência, invoque. Maria, quando nós católicos invocamos porque ela é o primeiro ser humano salvo. E ela está diante de Deus. Não é à toa que é a única pessoa no mundo que a igreja diz que está em plena glória em Deus. Foi assunta de corpo e alma. Nenhum outro ser humano, nem santo, está em corpo e alma no céu. Maria, então, aconteceu nela o que há de acontecer a todos aqueles que acolherem a vontade de Deus.
todos aqueles que desejarem voltar para a vitória, buscar viver uma vida de vitória, esta pessoa um dia estará na glória. Agora, quem vive e já está fraco e não quer guerrear, está convencido de sua derrota, esse aí talvez seja predestinado à morte eterna. Que nas batalhas da nossa existência, Nossa Senhora possa ser invocada por nossa vida e que ela guerreie, interceda por nós. E aqueles que estão em Cristo se tornam uma nova criatura. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.